Nessa aula a gente vai passar pelos conceitos de marketing digital, falar o básico aqui do marketing digital para a gente entender onde a gente, como redator, se posiciona nesse mercado, né? E poder, claro, alinhar nossas ideias com as ideias de profissionais de outras áreas. Afinal, a gente vai trabalhar em conjunto. Marketing digital é uma coisa só que envolve diversos profissionais, diversas áreas, é extremamente trabalhoso, é extremamente complexo. Então a gente precisa entender quais são essas vertentes que a gente tem aí para a gente poder se posicionar e encontrar, saber qual é a nossa função dentro desse sistema todo. Vamos lá. Philip Kotler define marketing como a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com lucro. A gente precisa ter isso na nossa cabeça, tá, gente? Porque o objetivo do cliente que está contratando o redator é ter lucro. E se ele tiver lucro com você, ele vai gostar, ele vai querer renovar os contratos, vai querer que você renove seus contratos e entregue mais peças de materiais, né, para ele. Então isso é muito importante. O marketing, segundo Kotler, continuando, identifica necessidades e desejos não realizados. Ele define, mede e quantifica o tamanho do mercado identificado e o potencial de lucro. Então, o marketing vai muito além da propaganda, né? O marketing, muitas vezes, para quem é leigo, ele é dito aí como a gente como peças, né, que vão gerar engajamento, gerar divulgação, mas na verdade o marketing vai muito além disso. Está muito mais relacionado a você entender o mercado como um todo e saber como suprir as necessidades de um público específico. Beleza? Você não precisa atender a todas as parcelas do mercado, atender a todos os mercados, você só precisa transformar o negócio em algo rentável que traz lucro. Beleza? E aqui a gente tem uma definição do que é o marketing digital, que é do Jones e Ryan, né? Ou são dois caras aí que são feras no negócio. O marketing digital pode ser considerado uma evolução do marketing tradicional, ou seja, uma evolução, né? Com o surgimento da internet, existe aí uma nova mecânica para se fazer marketing e ela é diferente, certo? Então, apropriando-se de tecnologias digitais, coisas como internet, softwares, plataformas, dispositivos, devices, entre outros, que permitam às pessoas se conectarem umas com as outras, onde, quando e pelo motivo que desejarem. Então, no digital, a gente tem essa facilitação dos processos de comunicação. Né? Antigamente, você tinha ali os processos de comunicação tradicionais, televisão, rádio, jornalismo impresso, jornalismo de rádio, esse tipo de coisa. Perdão. Você tinha ali antigamente jornalismo impresso, rádio, é, televisão e outros meios, né, nos quais a comunicação era unidirecional. Né? Você tinha ali a empresa falando para o cliente. Né? Então tinha um comercial de TV, você escuta o comercial de TV e você absorve as informações da maneira desejada ou não, né? E aí determinaria o sucesso de uma campanha de marketing. E hoje em dia o consumidor ele tem um processo muito mais ativo, né? Ele responde, ele por si só é um órgão de imprensa, ele é um órgão de comunicação massiva, né? Você pode fazer um post aí no Facebook, o post bombar, e aí você consegue milhares de visualizações, tanto para denegrir empresas quanto para estimular ou falar sobre ideias, tantas coisas que a gente, tantas possibilidades que a gente tem no marketing digital aí. Beleza? Então, basicamente, as estruturas se modificaram, você precisa de ferramentas diferentes, de métodos diferentes no marketing digital. Afinal, uma mídia diferente, uma mídia nova, uma mídia relativamente nova. Se você considerar o boom da internet no Brasil em 1995, né, a gente tem aí 25 anos de era da internet, na qual o consumidor foi empoderado. Uma das grandes vantagens, tá, que a gente tem do marketing digital para o marketing tradicional é justamente a questão das métricas. Você consegue observar o comportamento do consumidor através de números. Você sabe, por exemplo, quantas pessoas clicaram naquele link, quantas pessoas entraram numa página, visualizaram um botão e apertaram aquele botão. E aí, então você pode fazer comparativos, distribuir páginas diferentes apenas com alguns elementos diferentes e, é claro, vai descobrir qual delas é melhor, né? Você sabe quantas pessoas abriram sua mensagem de e-mail, você sabe quantas pessoas curtiram o seu post, quantos comentários tiveram, qual foi a sua taxa de aumento de seguidores, você sabe
qual é o nível, o índice, as taxas de crescimento de tráfego do seu blog, quantos minutos, quantos segundos a pessoa passa na sua página em média, você tem uma grande quantidade de dados, né, o que a gente chama de Big Data, né, que são dados que estão sendo recolhidos o tempo inteiro. E esse é o grande diferencial da web, porque com isso você pode usar a inteligência e tomar decisões estratégicas para o negócio. Beleza? Então, vamos falar aí um pouquinho sobre os diferentes ramos, né, do marketing. Talvez eu não cubra todos aqui, afinal são muitos e aparecem novos a cada dia, mas sobre os mais importantes, a gente vai tentar falar aqui um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro de todos é o SEO, Search Engine Optimization, otimização para mecanismos de buscas. Hoje em dia, todo mundo usa mecanismos de buscas, principalmente o Google, tá? Então, quando você acessa o Google, você vai lá, tem uma dúvida, vamos lá, tem uma dúvida aqui na minha casa, né? Como se livrar de traças nos livros, por exemplo. Né? Eu sou um cara que gosta de livros, vou procurar, quero evitar que os meus livros sejam comidos pelas traças, aqueles insetinhos pequenininhos. Eu vou buscar no Google. Então, se eu encontrar um blog post, um texto ali me explicando como me livrar das traças, eu vou clicar nele e vou resolver o meu problema, ou seja, um resolvedor de problemas. E o SEO trata de técnicas voltadas justamente para que os posts do seu blog, tá? Na verdade, as páginas de um site, no geral, tá? Eu falo aqui de posts de blogs porque a função do redator é essa, mas o SEO é muito mais do que isso. Envolve links por detrás, quantas páginas referenciam as páginas do seu site, do seu blog, envolve autoridade de domínio, idade de domínio, são mais de 200 fatores de ranqueamento, tá? A gente não pode falar aqui sobre cada um deles, em módulos mais à frente a gente vai falar sobre os principais que um redator precisa saber, sobre cada um dessas vertentezinhas que vão influenciar no ranqueamento do Google, mas, de um modo geral, o SEO tenta fazer com que o site tenha uma boa performance e que ele atraia pessoas por meio de buscadores, tá bom? A gente tem redes sociais, e aí a gente pode citar aqui as mais importantes, muito provável que você já esteja em alguma delas, né? A gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, a gente tem o LinkedIn, a gente tem o YouTube, a gente tem o Pinterest, a gente tem, vamos pensar aí comigo, diversas outras plataformas aí, né? Às vezes redes sociais de nicho, como Scoob, rede social para livros, Filmou para quem gosta de cinema. Você tem o Wattpad para escritores, é uma rede que eu participo muito ativamente. Você tem o Tumblr para imagens. Então, as redes sociais são o quê? Redes sociais são praças sociais voltadas à interação. É como a gente ia antigamente na praça e batia um papo ali na praça com as pessoas, conversava sobre ideias, divulgava seus ideais, construía novas ideias a partir do diálogo, né? Então, a principal função das redes sociais é o diálogo, né? E com esse consumidor de hoje, ele é muito mais engajado, né? As ideias da empresa, se relacionar, às vezes até entreter com a empresa, dar risada, né? Por isso que a gente vê, por exemplo, a Netflix no Twitter interagindo com o usuário o tempo inteiro. Então, essas interações é o que importa, né? Essas interações trazem proximidade, trazem engajamento e fazem com que as possibilidades de vendas para negócio aumentem bastante. É por isso que é tão legal a gente ter ali o nosso perfil nas principais redes sociais, onde a nossa pessoa se encontra. Né? E é claro, as redes sociais também são metrificadas, envolvem estratégia, envolvem testagem, né, o tempo inteiro, e não somente aquele velho conceito que a gente tem, né? Ah, o meu sobrinho faz meus posts nas redes sociais. Não, isso não existe no mundo do marketing. Redes sociais é coisa séria para empresas, vai gerar frutos, vai gerar resultados, beleza? A gente tem aí profissionais de e-mail marketing, né? A gente tem a impressão de que o e-mail morreu, mas a verdade não passa mais longe disso, tá? Não poderia passar mais longe disso, na verdade. O e-mail marketing ele se tornou um canal mais pessoal. As pessoas consumem e-mail marketing como consomem, por exemplo, uma mensagem no inbox no WhatsApp. Né? É uma mensagem que, quando solicitada, a gente precisa frisar isso, quando o cliente, quando o consumidor, um potencial consumidor, solicita que você envie mensagens por e-mail, é porque ele tem interesse no que você diz e no que você vende, certo? Então,
também é uma vertente muito valiosa por causa desse contato mais próximo, né? Mais amigável ali dos seus clientes que por conta própria solicitaram a sua mensagem, tá bom? A gente tem profissionais de mídia paga, né? E aí a gente vai para propaganda. Isso foge bastante aqui do nosso tema do curso, mas é importante a gente saber que ela existe. Que é uma metodologia meio que oposta, né? Quando você paga para aparecer em algum lugar, por exemplo, no Google, né? Se você pesquisar aí por celular, um determinado celular, um iPhone 12 que seja, você vai se deparar com alguns links patrocinados, que são links que aparecem em páginas de resultado ali, nos 3 primeiros resultados normalmente, ou no Google Shopping, lá no cantinho do site. Isso aí é uma mídia paga, as pessoas estão pagando para aparecerem ali. E aí isso tem um sistema de leilão de cliques, que cada um, quem dá mais, aparece com maior facilidade, tem todo um algoritmo para aparecer determinadas buscas, você pode excluir determinadas palavras-chave que você não quer aparecer. É um tema bem complexo, tá, gente? É um universo totalmente diferente, mas é importante a gente saber que existe. E é claro, existem outras formas. Por exemplo, quando você entra num site e tem anúncios naquele site, quando você entra no Facebook e vem um anúncio patrocinado, geralmente indicado como patrocinado ali para você, né? Quando você está no Instagram e outras redes sociais, ou no e-commerce que você gosta. Existem diversos módulos de mídia paga, né? Um anúncio no YouTube, por exemplo. Então, a mídia paga existe ainda nesse formato de internet. Está longe de ser o meu formato favorito. Eu acho que hoje em dia é melhor você investir em conteúdo do que em mídia paga. Em conteúdo eu falo todas as demais mídias que a gente está falando por aqui, todos os demais canais que a gente tem digitais, eu acho que são mais eficientes para vendas. Mas é claro, não posso negar a funcionalidade ativa da mídia paga. Existem muitas pessoas que ainda compram através da mídia paga, veem os anúncios, clicam, compram de novo, ficam engajadas com a marca, iniciam ali o seu contato com a marca. Então é legal a gente saber que existe esse tipo de formato, né, que a gente chama de ads, né, ou links patrocinados, que existem aí na internet também. A gente tem a experiência do usuário, né, que aí vai envolver diversos fatores de performance de site, arquitetura do site, estruturação, design, o objetivo é proporcionar uma boa experiência para o usuário. Né? Basicamente é assim que funciona. É proporcionar uma experiência que não tenha links errados, né, aquelas páginas de erro, peças sobrepostas uma sobre a outra ali no site, a velocidade de carregamento deve ser alta, tem a psicologia das cores, né, para você usar as cores certas nos lugares certos. Então tem essa vertente aí da experiência do usuário que também é muito legal, que faz com que o usuário tenha uma boa experiência em múltiplos dispositivos. A gente tem que frisar isso aqui, que é muito relevante para a gente, inclusive para quem escreve, para nós como redatores. A gente vai falar sobre esse tema mais à frente também, que é você se adaptar ao dispositivo móvel, tá? É o que a gente chama de design responsivo, que é você adaptar diferentes telas, né? Porque quando você está na tela do desktop, né, no computador de mesa, é diferente a experiência que você vai ter no seu celular, que você vai ter no seu tablet. Então, é muito necessário esse setor aí, né, para as coisas funcionarem bem em todos os dispositivos. Então, é um setor bem mais complexo do que você pode imaginar, tá bom? A gente tem aí as métricas, né, que é a base do marketing como um todo, que é você avaliar os números que vão ser recolhidos por esse grande Big Data que eu falei aqui na aula já. As plataformas, por exemplo, como as redes sociais, elas vão te trazer métricas muito valiosas, por exemplo, número de cliques, números de engajamento, horários que os seus clientes estão mais presentes, formatos de publicações que trazem mais resultados e diversas outras métricas aí. E assim como nas redes sociais, tem para tudo. Tem para o site, tem para o blog, tem para o e-mail marketing, tem para os links patrocinados. As métricas estão presentes em tudo no mundo digital. Beleza? E a saber analisar, interpretar essas métricas para tomar decisões assertivas, decisões estratégicas, é uma das coisas mais importantes no mundo do marketing. E a gente está falando sobre isso aí para a gente poder compreender. A gente, como profissional de redação,
normalmente não se envolve tanto com isso, mas se você souber, é um grande diferencial. E não precisa saber tanto, você precisa saber o básico ali do que são as métricas, o que elas dizem, que isso vai fazer toda a diferença, inclusive para o seu cliente, beleza? Você pode até negociar metas aí relacionadas a números que vão poder aumentar o seu valor percebido, né? O valor que o cliente tem sobre você, na ótica do cliente, e é claro, fazer com que isso seja um diferencial de mercado para você como redator, tá bom? A gente tem o marketing de conteúdo, tá? E aqui eu não vou me alongar muito, porque a gente vai ter um tópico inteiro sobre isso para falar sobre o marketing de conteúdo. Afinal, é a área na qual o redator SEO atua, beleza? Que é produzir conteúdo para engajar os clientes, atrair clientes, converter clientes, realizar vendas, trabalhar com textos, imagens, vídeos, sons como podcasts, por exemplo. Outros formatos de conteúdo tem webinários, apresentações de slides, infográficos, qualquer coisa que você produza para informar e não exatamente diretamente para vender. É por isso que muitas vezes são considerados opostos aí, a mídia paga e o marketing de conteúdo. Enquanto um tem o objetivo de trazer o usuário até você, no outro você vai até o usuário diretamente através de pagamento, beleza? E por último, a gente tem o inbound marketing, que eu não vou me alongar também, porque vai ter um módulo sobre ele, um módulo não, uma aula sobre ele, e a gente vai falar bastante sobre esse método aí que envolve todas essas outras estratégias, que é um sistema, né? Ele é mais uma metodologia do que uma estratégia em si, né? Uma metodologia que vai alinhar todas essas ferramentas que a gente falou aqui e colocar elas em um sistema que dialogue entre si, que ela vá de pouquinho em pouquinho transformando o seu usuário em um cliente leal. Basicamente, o objetivo é transformar um completo desconhecido que nunca viu a sua marca em um cliente leal que vai divulgar a sua marca para outras pessoas, tá bom? E esse método aí é bastante complexo, às vezes ele demora bastante, existem funis diferentes, né? Ele trabalha sobre a metodologia do funil de vendas, mas é interessante a gente aprender sobre ele, saber que ele existe, entender o seu funcionamento, afinal o marketing de conteúdo está inserido no inbound marketing, beleza? Que é o marketing de entrada. A gente se vê numa próxima aula.